Olha, a gente está falando de um jogo do Fluminense onde a gente tem muita crítica para poder fazer. Isso aqui é a análise pós-jogo de Mirassol 2, Fluminense 1. Uma derrota que vai ecoar na nossa cabeça porque era talvez o pior momento do Mirassol no campeonato. Dava para ganhar, é o famoso dava para até para ganhar. Mas a gente perdeu porque a gente fez uma partida muito ruim, tecnicamente. A gente perdeu porque jogadores que talvez até tenham uma sequência boa não jogaram tão bem. A gente perdeu porque, lembra lá atrás quando eu falei do jogo contra o Botafogo? Na hora do detalhe, o detalhe surtiu mais efeito para eles. E eu, particularmente, eu não vou entrar no mérito da arbitragem aqui nesse vídeo, tá? Vou gravar um outro vídeo aqui. Mas acho que a gente perdeu por mérito próprio, tá? Se você acha que foi justo anular o gol do Fluminense, ou se você não acha, o Fluminense perdeu por méritos e erros próprios. O desempenho foi abaixo, a verdade é essa. E é o segundo jogo fora de casa com o Zubeldia que o desempenho é abaixo. Se inscreve, deixa o like e vamos falar do jogo. O time titular viajou lá para Mirassol. Pelo que a gente viu em campo, o Germancano ou não tinha condições de jogo, ou então tinha condições de, ou tinha condições de jogo, ou tinha condição só de alguns minutos. Mas lesionado ele não estava. Então o Zubeldia escolheu o John Kennedy. E aí, assim, vai ficar redundante se eu ficar falando todo mundo, todos os jogadores aqui, porque acho que salvo o Fábio, que não teve culpa nenhuma nos gols, ainda fez pelo menos 2, 3 boas defesas, a partida de praticamente todo mundo não foi boa. Então eu não vou ficar citando aqui jogador e falando, esse jogador não jogou bem, não jogou bem, não jogou bem. Mas é fato de que a mudança do John Kennedy não funcionou. E aí quando ele muda do John Kennedy pro Germancano, funciona menos ainda. Então dá pra dizer até que o Zubeldia acertou na escolha do John Kennedy, porque foi o menos pior do que seria. A gente não viu o Everaldo, mas também não é esperado que o Everaldo fosse muito melhor. A troca do Keno, do Serna, que está suspenso pelo Keno, foi interessante. O Keno, com poucos minutos de jogo, tem um contra-ataque. O Fluminense parecia muito claro na sua tentativa de contra-atacar. Era a melhor jogada do Fluminense, era essa tentativa de contra-ataque, de puxar o Mirassol para o seu campo e tentar atacar nas costas dos laterais e nas costas até mesmo por dentro, quando tivesse um contra-ataque com o time da equipe amarela e verde fosse para um escanteio, por exemplo. Tem essa jogada com o Keno, acaba não resultando no gol, né? Mas é um indício de que poderia dar muito certo. Só que o Mirassol consegue controlar um pouquinho mais o jogo. Um jogo extremamente truncado, extremamente bola pro alto, muitas faltas. E aí, nesse ponto das faltas, eu nem acho que é culpa da arbitragem, acho que o jogo foi muito faltoso mesmo, de fato. E é um problema que a gente teve, sem dúvida nenhuma, porque a equipe do Fluminense teve problemas de tentar conseguir controlar esse jogo, ter a posse do jogo, o comando do jogo. Não teve hora nenhuma o comando do jogo. Até mesmo quando faz o gol num contra-ataque. O Canóbio rouba a bola, vem o contra-ataque, que vai resultar num chute meio errado ali lá na ponta esquerda do Keno, mas que o Lúcio Acosta dá a cavadinha e faz um golaço. O juiz anulou porque deu falta no início do lance. O VAR poderia se meter nesse lance? Na teoria poderia, porque pela questão de sequência para frente. O árbitro está olhando de frente o lance, né? É muito absurdo a gente considerar a questão de que um árbitro erre olhando a 2 metros do lance, tal qual o Rafael Claus lá no jogo contra o Sport, a 2 metros do lance não vê uma falta do Ignacio. É muito absurdo, é muito ruim a arbitragem brasileira, é muito ruim a arbitragem brasileira de qualquer prisma que você olhe. Mas enfim, fizemos esse gol, o gol foi anulado. No lance seguinte, o Samuel Xavier, encurralado numa saída de bola, dá um passe na fogueira para um Lúcio Acosta que já tinha errado outros. E novamente, eu não vou ser redundante, ninguém fez uma boa partida. Então o Samuel Xavier dá um passe na fogueira para o Lúcio Acosta rebate a bola para trás, vem o contra-ataque da equipe do Mirassol com cruzamento na área e o cara tá sozinho na área para fazer 1-0. A reta final do primeiro tempo é uma reta final morta, volta para o segundo tempo e o Zubeldia tira um Keno pouquíssimo produtivo para botar um Soteldo, que eu tenho que estabelecer. Eu poderia vir pra cá e falar que o Soteldo fez uma péssima partida, que o Soteldo deu merda, porque todo mundo já odeia o Soteldo mesmo. Mas eu tenho que falar o que eu vi do jogo. O Soteldo entrou e errou pouco. Apesar de errar um passe no final do jogo que dá vontade de quebrar a televisão. O Soteldo foi uma água com salsicha. Mas dentro do que foi o jogo, essa água com salsicha aí, meu amigo, você come como se fosse uma delícia. No segundo tempo a gente consegue chegar ao empate. E chega ao empate porque produzimos numa jogada ensaiada. Treinamento. René, Lúcio, a escorada para trás do Freitas, que foi do Reinaldo, e o Martinelli fazendo o gol. O jogo estava meio que controlado. Vem as mexidas e o Fluminense não funciona após as mexidas. Né? Tava um jogo meio com cara de empate mesmo ali, de a gente ficar em dúvida se a gente ganhou 1 ponto, ou perdeu 2, porque tinha chance, etc, etc, etc. No final das contas, o gol sai por causa de um erro do Freitas.
2 erros do Freitas, para ser mais claro. Erra na primeira, erra na segunda. É um problema sério. O Fluminense... Sabe aquela frase, o problema é você ter jogador ruim no elenco, que uma hora que ele acaba errando? O problema é você ter jogador médio no elenco, porque eu acho que o Freitas é um zagueiro médio, é que uma hora ou outra ele vai errar sendo titular. E foi o que aconteceu. Saiu 2-1. As entradas, quem veio do banco entrou muito mal, principalmente o Santi Moreno, acho que é o que mais chama a atenção disso. O Germancano não entrou bem também, entrou errando muito, matando muitos contra-ataques. E a verdade é que o Fluminense perdeu uma grande oportunidade de se mostrar como um candidato a entrar na briga com o Mirassol, Botafogo e Bahia. O Fluminense mostrou que está liderando a briga contra o São Paulo. É essa a brincadeira atual. Me assusta o desempenho fora de casa do Zubeldia nos jogos contra o Sport e contra o Mirassol. O desempenho, porque foram 2 partidas individualmente muito ruins. Tô falando do Zubeldia, mas poderia falar dos jogadores, que os jogadores foram muito mal. Tá? Dentro de casa, 2 desempenhos espetaculares, as vitórias contra Botafogo e Atlético Mineiro. Fora de casa, 2 desempenhos muito frágeis contra Sport e Mirassol. A gente tem a sequência de 4 jogos no Maracanã agora. Vai imprimir essa sequência dentro de casa? Aí tá show, a gente sai com 12 pontos. Eu não contava muita coisa lá de Mirassol. Mas pelo menos... contava com pelo menos um ponto depois da má fase da equipe da casa. Enfim, esse é o pós-jogo, um pós-jogo mais curto, porque de fato não tenho muito o que falar sobre um jogo muito ruim do Fluminense, e como eu falei, não vou entrar muito no mérito da arbitragem nesse vídeo aqui, porque devo fazer um outro só sobre isso. Tamo junto, se inscreve, até a próxima. Valeu.